último estudo nós vimos a apresentação, que foi aquela passagem que Jesus é apresentado no templo. E nós vimos o quê? Na interpretação profunda da coisa, nós vimos que no novo trajeto do ser que busca manifestar o Cristo interno, é preciso que esse ser passe a frequentar o seu santuário da consciência, de certa forma rompendo com as imposições do mundo material e trabalhando sob o influxo desse santuário. Frequentar o santuário da consciência significa nada mais do que nós nos colocarmos dentro da vontade de nosso Pai Maior, entender a vontade de nosso Pai Maior. Então isso é um misto de trabalho no bem, com estudo, com autoeducação, com transformação íntima. Tudo isso representa essa frequência no nosso santuário da nossa consciência. E também através dos exercícios das orações, das meditações, isso tudo ajuda, isso tudo funciona no trabalho de fazer essa frequência, de frequentar esse nosso santuário, essa nossa capela importante que todos nós temos no âmago da nossa centelha de vida, do nosso Cristo interno. Nós vimos também que esse nascer do Cristo interno é o nosso primogênito virginal, porque vem do alto. Então quer dizer o seguinte: quando se fala em nascer do Cristo interno, não está se criando um ser novo, não está se criando uma instância nova, pelo contrário. Na verdade, está começando a manifestar a nossa essência, que sempre foi divina, que é o nosso Cristo interno. Para nós é um nascer, para nós é um despertar, mas ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele está fora da questão do tempo e do espaço. Então ele é primogênito no sentido de que ele sempre vai ser o primeiro, sempre vai ser único, sempre vai ser primogênito, sempre vai ser a nossa essência real e verdadeira, que na verdade não precisa nascer, por isso que se diz um nascimento virginal, mas que não houve uma fecundação normal para que se crie uma vida nova, pelo contrário. Então nós estamos aí manifestando uma essência nossa primogênita que sempre existiu. E nós vemos também que com a nova estrutura emocional, já guiada pela mansidão, toda a trajetória do passado é vivificada, quer dizer, ela passa a fazer sentido e não simplesmente superada ou esquecida pelo ser. Então, nós vimos também que o nosso passado, a nossa trajetória, ela é considerada nos nossos processos de crescimento, de evolução. E lá no prólogo de Lucas, então, Paulo de Tarso, Pastorino vai pegar aquela frase de Paulo de Tarso, onde ele fala, que o que o mantinha cativo agora está cativo nele. Quer dizer, todas as experiências das reencarnações que mantiveram o espírito cativo no cárcere da reencarnação material e que representavam uma escuridão na qual o espírito não conseguia entender, muitas vezes porque passava por aquelas experiências, não conseguia prever o seu futuro e não conseguia entender a si mesmo. Agora, com a evolução do ser, com a elevação dele, com o nascimento do Cristo interno, agora essas coisas estão cativas dentro do espírito, quer dizer, cativas na forma de uma experiência clara, não mais obscura, mas luminosas agora, onde o espírito não a superou, a esqueceu simplesmente. Não, pelo contrário, ela sobe clara como luminosidade na forma de conhecimento, na forma vivificada, na forma mais ampla de felicidade que essas experiências poderão legar ao espírito. Então, mesmo um fato ruim que tenha acontecido no nosso passado, nas nossas reencarnações, não importa, isso vai ser transformado em luz, isso vai ficar como uma experiência na grande representação da vida, no Evangelho de amor que nós vamos escrevendo dentro de nossos corações com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Então, na apresentação do Cristo, do menino Jesus, no caso do estudo passado, a gente chegou a algumas conclusões, entre outras, como essa que nós estamos mencionando aqui. Nós agora vamos partir para o estudo de algumas outras personagens. Nós já vamos começar a adentrar agora a questão digamos assim, da intervenção crítica no nosso mundo. E como isso vai se refletir nas personagens. Então, Pastorino, ele toma um cuidado muito legal de trazer personagens do Evangelho e ele toma esse cuidado de descrever e nos mostrar a situação espiritual e moral que se encontra aquela personagem no universo, ou seja, na trajetória dele, no caminho que ela se encontra. Então o mesmo ser vai atravessar diferentes momentos da trajetória da sua evolução. Eu lembro que uma vez, na Aliança da Fraternidade, nós tivemos um retiro em Mendes, e o nome
desse retiro, o tema, se não me engano, acho que foi Caminhando com Francisco. E aí nós fizemos, para representar esse tema, nós fizemos um desenho com um sol no fundo, e havia então 3 Francisco de Assis caminhando na direção, assim, na frente desse sol, atravessando a sua trajetória. Então o primeiro Francisco era aquele mais franciscano, daquelas histórias que a gente escutava de Francisco de Assis, e ele era um Francisco menor, ele está lá no desenho. Já na metade, ou seja, no segundo Francisco do meio, já era um Francisco mais azulado, um pouco maior dimensionalmente na camisa que o primeiro Francisco. Aí já estávamos nos referindo ao Francisco de Assis mais espiritualizado, já no âmbito do espírito, já no âmbito mais elevado, sem precisar nem tanto, digamos assim, de enfrentar encarnações barônicas. E mais tarde, já no futuro de Francisco de Assis, um Francisco já na cor dourada, ou seja, representando o Francisco já no estágio mais divino, do nascimento do Cristo interno, já superado a questão da crucificação feita pelo Cristo, que ele vai sofrer lá no Monte Alverne. Então nós já tínhamos aí 3 representações do mesmo ser em momentos diferentes da sua evolução. E é isso que acontece conosco. Então o Pastorino ele toma muito cuidado. Então, embora ele não consiga trazer o mesmo ser em momentos diferentes da evolução do Evangelho, ele pega personagens do Evangelho que vão representar esse nosso momento diferente na evolução. Então nós vimos Zacarias e Isabel, nós vimos Maria e José, nós vimos João Batista, vamos ver João Batista, aliás, melhor. Nós vimos então várias referências a esses, vimos Herodes, né, no estágio que ele se encontra, etc. Tal. Vimos um pouquinho lá da genealogia de Jesus, e Pastorino separou alguns personagens, dentre eles Jacó, o homem simples, o homem da terra, o homem ligado ainda às coisas materiais. E hoje nós vamos então ver o Cântico de Simeão, né, que está lá em Lucas 2, 25 e 35, que na verdade faz parte da apresentação, continua aquela apresentação de Jesus lá no templo de Jerusalém. E aí vai dizer assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e estava sobre ele um Espírito Santo. É muito interessante essas notas, porque veja bem, tinha um homem chamado Simeão, e esse homem era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele esperava o crescimento, o engrandecimento, a salvação de Israel, né? E sobre ele atuava um Espírito Santo. Sobre ele atuava um Espírito Santo. São coisas que a gente deve prestar bastante atenção quando lê o Evangelho. E continua: pelo qual Espírito Santo lhe fora revelada que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, não só estava sobre o Espírito Santo, mas o que a gente sabe? O que é um Espírito Santo? É um Espírito elevado, um Espírito santificado, um Espírito iluminado, um mentor, por assim dizer. E esse mentor já havia dito então a Simeão que ele não desencarnaria antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ter esse encontro com o Cristo. E com o Espírito foi ao templo. Aí um detalhe, veja bem, com esse Espírito ele vai ao templo. Aí você pode pensar, mas isso não era um estado de Espírito? Não. De fato, Simeão estava, digamos assim, literalmente mediunizado. E Pastorino vai nos trazer esses detalhes. E ele vai ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava, agora mencionando Maria e José, né, Simeão tomou dos seus braços e louvou a Deus, dizendo. Então veja bem que interessante. Ele encontra um José e Maria no templo. Veja bem que é interessante essa colocação aqui, porque Simeão, quando vai ao templo, ele não vai porque tinha nada marcado. Não é isso que é mencionado aqui. Ele foi tomado de um Espírito Santo. Ele se dirigiu ao templo. Chegando lá, deu de cara com Maria e José. Agora tu, Senhor, começa, Simeão, com Jesus no colo. Veja que Jesus não está dentro de Simeão, não está no seu útero, ele está no colo de Simeão. Tá certo? Ele está abraçado com Jesus. E aí ele vai dizer: agora tu, Senhor, despedes em paz teu escravo segundo tua palavra. Ele se considera um escravo. E ali, segurando o menino, ele fala para Deus: Senhor é Deus, nesse caso, despede em paz teu escravo. Interessante como ele fala em paz, despede em paz, quer dizer, demite esse escravo em paz, literalmente assim, tá? E aí continua: porque meus olhos já viram a salvação. E vai lá: que preparaste ante a face de todos os povos.
E continua: luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo de Israel. Então ele menciona tanto os gentios quanto o povo de Israel. Seu pai e sua mãe, aí está referindo agora a Lucas, a Maria e José, maravilharam-se do que ele se dizia, do que dele se dizia, né, do menino. E Simeão os abençoou e disse a Maria. Agora Simeão vai dar um recado a Maria de Nazaré, mãe do menino: este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel e para sinal de contradição. Quer dizer, já está mostrando para Maria o seguinte: a vinda de Jesus é uma missão dura, árdua, não é simples, não é só flores, tem pedras e tem espinhos no caminho. Né? E também uma espada transpassará tua própria alma, ele diz para Maria, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. É interessante que quando Simeão faz essa colocação, nesse cântico aqui, ele vai falar de pensamentos revelados. Então a missão do Cristo vai revelar a natureza dos espíritos que se encontram na Terra. E de fato o Evangelho do Cristo revelou a nossa natureza. Ou seja, o Novo Testamento ele revelou a nossa natureza, ou seja, o estado em que nós nos encontramos na nossa evolução. Qualquer um que fizer uma análise profunda no Evangelho do Cristo, na sua estrutura moral, conforme colocou Allan Kardec, e fizer uma análise verdadeira, sincera, vai chegar a uma conclusão, pelo menos nem que seja assim, superficial, da condição espiritual que se encontra. Então, realmente, revela o coração. O Evangelho, ele é um ponto, ele é um norte que revela o coração das criaturas onde elas estão, no momento que elas se encontram das suas evoluções. Então, nós temos aí um momento de uma personagem do Evangelho, que é Simeão. É interessante, né? E vamos recordar que quem fala mais do nascimento de Jesus é Lucas. Lucas, porque ele fez aquela entrevista com Maria e com João. E João, acho que ele cuidou de Maria, apesar de ter cuidado de Maria nos últimos anos da vida dela. Aliás, desde que Jesus desencarna, ele vai cuidar de Maria até o final da vida dela. João deixa essa parte do nascimento de Jesus que Lucas vai explane no seu Evangelho. Interessante, João vai pegar outros aspectos do Evangelho, isso é muito legal da gente pensar também. Pastorino vai começar da seguinte forma: limita-se o evangelista a dizer que Simeão era um homem justo e piedoso, nada mais esclarecendo a seu respeito. Dá apenas uma anotação. Entretanto, o Evangelho de Nicodemos, que é um apócrifo, para quem não sabe, é aquele evangelho que não foi considerado pela Igreja Católica como oficial. Então, para a Igreja Católica é um apócrifo, mas existe lá o Evangelho de Nicodemos, e nesse evangelho ele chama Simeão de o grande sacerdote. Então, Simeão era um sacerdote. E a tradição situa Simeão como muito idoso, embora dizendo que ele é filho de Hiliel, que teria nascido entre 70 a.C. e 10 após no ano Domini, ou seja, ano do Senhor, e pai de Gamaliel, o que contradiria a tradição da idade, a idade provecta. Então, aqui Pastorino faz uma notação aqui, né? Então ele não poderia ser tão idoso assim como se diz numa idade provecta. Aí ele vai dizer, né? Então, se nós aceitássemos essa versão, a época do nascimento de Jesus, Simeão teria apenas entre 40 e 50 anos no máximo, não aquela idade provecta de 60, 70 anos, né? Se bem que hoje a idade provecta é a partir dos 80, a coisa já está mudando, né? Então, nós somos jovens, bem jovens. Então, uma colocação de Pastorino, que é essa anotação aqui, tá bom? Ele está dizendo, ó, no Evangelho de Nicodemos fala mais de Simeão do que o próprio Evangelho. No Evangelho só temos essa anotação de Lucas. No versículo 25, Lucas assinala que Simeão aguardava esse termo grego, isto é, a consolação de Israel, como seus compatriotas. Então, da mesma forma que Israel esperava ser consolado, sair das suas dificuldades, encontrar uma alegria de viver, se libertar da opressão do estrangeiro, Simeão também aguardava isso. Mas a forma com que Simeão aguardava essa consolação poderia ser diferente da forma com que os seus compatriotas aguardavam. E isso tanto é verdade que quando Simeão abraça Jesus, ele já vai dar esse recado para Deus. Ele vai se dirigir-se ao Criador e vai dizer: já pode se despedir o seu escravo, já pode me
tirar dessa situação, porque eu já visualizei a consolação, já vi a salvação. Isso é uma anotação, isso é uma frase, isso é uma colocação de coração de um espírito que já se encontra bem mais elevado, que embora ainda esteja atravessando o reino da reencarnação, espiritualmente ele já tem um esclarecimento muito grande. E continua. Todavia, sobre ele estava um Espírito Santo, ou bom. O Espírito Santo, ou seja, um Espírito bom. Em grego, sem artigo, tá? O qual lhe revelou. Observe que na repetição aparece o artigo, como se disséssemos em português. Vi um menino, o menino corria, que não desencarnaria sem ver o Cristo. Não dizia que estava o Espírito Santo, mas um Espírito Santo. Um Espírito bom. Então nós estamos falando de uma mente individual, de um espírito no plano espiritual. Isso aqui, Pastorino está deixando isso bem claro para a gente quando faz a tradução. Mas algumas traduções bíblicas vão tirar esse um Espírito, vão colocar o Espírito Santo como se estivesse falando de uma egrégora. Tivesse o Espírito Santo de Deus, tirando a questão da individualidade e a continuação da vida dos espíritos no mundo espiritual, tentando desfazer isso. Mas a tradução correta vai exatamente por essa linha que Pastorino está nos trazendo aqui. Estava sobre ele um espírito bom. Então, ou seja, uma mente desencarnada, inspirando através da mediunidade uma mente encarnada. Um processo mediúnico. Perfeitamente claro isso aí pra gente. E continua Lucas. E com o espírito foi ao templo. Quer dizer, aí nessa tradução dessa parte desse grego que eu não sei dizer que Lucas faz. Então, com esse espírito ele foi ao templo. Então, preenchido por esse espírito, intuído por esse espírito, e por que não dizer também porque com esse estado de espírito foi o que me impeliu ir ao templo, né? E aí continua. A expressão grega no espírito, já ouvimos quando comentávamos Lucas 1,17, aí a gente poderíamos voltar lá na página 32, tem o sentido associativo ou de companhia. Então quer dizer, ele foi da companhia desse espírito. Os dois foram juntos nessa parceria mediúnica. Provavelmente foi esse espírito que induziu Simeão até ir ao templo, né? Devemos, pois, entender, ele foi com o Espírito, ou o Espírito foi nele para o templo. Interessante isso, tá bom? Eu também posso aprofundar aqui. Nós também podemos pensar o seguinte: o espírito de Simeão era um espírito ligado às coisas do espírito, de espiritualidade. Então ele já agia sobre intuição, já agia sobre inspiração. Então o espírito dele já estava ligado nessa egrégora também da questão evangélica também. Não obstante, na feição do judaísmo, mas com uma visão profunda. Então quando o evangelho vai falar idade provecta, está falando de espírito muito elevado. Personagens de idade provecta, nesse caso aqui, espírito velho, um espírito que já atravessou muitas encarnações, que já contém uma sabedoria. Nós já podemos interpretar dessa forma também. Já temos algumas semanas de estudo para a gente interpretar dessa forma. E aí continua Pastorino. Em sua outra obra, importantíssima Análise, Psicologia e Novo Testamento, Graec, editada pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, né, o mesmo sacerdote jesuíta, eu não sei falar o nome dele, seu Rick, diz que neste passo, o em, quer dizer, esse artigo aí, é casual, isto é, foi ao templo por causa de um espírito, ou seja, impelido por um espírito. Então esse jesuíta, ele vai dizer que ele foi impelido por um espírito, literalmente. Aí já temos o jesuíta meio que nessa análise psicológica do Novo Testamento, aí, editada por esse Instituto Bíblico de Roma, já temos aí uma versão desse jesuíta de que havia um espírito, né, conduzindo Simeão. É interessante que a gente não pode discordar e não podemos nos esquecer que até determinado, né, concílio da Igreja Católica havia o conhecimento da reencarnação, era muito claro. Ele foi retirado da Igreja Católica, mas ele existia. E então, se existia a ideia da reencarnação, da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, e de certa forma ainda existe quando se fala em céu e inferno, né? Também continua existindo, mas naquela época era muito mais claro, mais estudado, etc. e tal. Então, evidentemente, era possível de se crer, e era possível então que um jesuíta acreditasse sim na sobrevivência da alma e colocasse a coisa dessa forma.
De qualquer modo, quer consideremos o em associativo, foi com um espírito, quer o aceitemos casual, foi impelido por um espírito, o sentido é o mesmo. Trata-se de um fenômeno psíquico, diz Pastorino, ou seja, mediunismo mesmo, em que se manifesta um espírito desencarnado a agir sobre Simeão, revelando-lhe o momento em que José e Maria levariam o menino a Jesus ao templo para que lá o encontrasse. Esse é um fenômeno que já aconteceu, acredito, com muitas pessoas que estão até assistindo esse vídeo, de sentirem determinada coisa e irem sob impulso para determinado lugar, ou ligarem para determinada pessoa, ou num momento assim de vibração espiritual baixa, de repente nasce uma coisa de dentro. Não, vai assistir a palestra, vai ao estudo, vai à sua casa espírita tomar um passe, e aquela força faz com que a gente vá meio que impelido para um direcionamento. Eu não estou falando aqui de que se livrou do acidente, né, que teve uma intuição, não entrou no avião, nada disso. Estou falando desse impulso de um espírito que conduz a um ambiente para que se haja um encontro. Então, muitos de nós já devem ter experimentado esse tipo de vibração. Isso pode vir de uma mente, de um mentor, de um espírito que nos inspira. Sobretudo quando nós estamos em sintonia com o Evangelho, em sintonia com esse mentor, quando há uma afinidade, quando há uma parceria boa, quando há uma boa associação de pensamentos, né? Isso pode acontecer comumente e pode vir também da nossa centelha divina também, que pode nos inspirar, que pode nos intuir também. Prossegue Lucas, no versículo 27, dizendo assim: ao levarem os pais o menino Jesus, né, confirmando que a essa altura já estavam casados e, portanto, José reconheceram legalmente o filho como seu. Então, quer dizer, né, aqui é interessante que o Pastorino está dizendo o seguinte: olha, aqui nesse versículo a gente tem uma confirmação de que José e Maria já estavam casados. José aceitara, porque no Evangelho não descreve o casamento de Maria e José. Se você voltar nos capítulos anteriores, a gente não vai encontrar a descrição desse casamento. Os filmes retratam aquela coisa toda, mas no Evangelho em si não está escrito como Maria estava vestida, ou que José chegou, não. Está dizendo que ele aceitou Maria de Nazaré, e agora a confirmação de que ao levar o menino à presença do templo, fazer a apresentação, só poderia ter sido feito por um casal literalmente casado. Então José e Maria de Nazaré estavam casados. Bom, para que fique bem claro o pensamento do jesuíta, do padre Maximiliano Zenick, com o qual concordamos, o Pastorino concorda com o pensamento desse padre Maximiliano, né, porque esclarece o texto bíblico de acordo com a nossa teoria, citamos suas palavras originais com a tradução ao lado. Então vai pegar aquela citação do padre Zenick e Pastorino vai trazer agora por que o padre Zenick concorda que havia, então, a presença de um espírito, né? Ou seja, existem espíritos desencarnados. Já na visão jesuíta, o padre nos traz isso. Você vê que o Pastorino não está nem trazendo nenhuma pergunta do livro dos Espíritos, nem nada. Ele foi lá na patrologia da Igreja Católica para trazer isso. Isso é legal, isso é bom, porque isso nos mostra outros pensamentos que vão concordar plenamente com o pensamento de Allan Kardec. Interessante, existem obras falando sobre a reencarnação que nem mencionam o espiritismo. Eu mesmo tenho uma aqui em casa, que eu ganhei, fabulosa. A obra inteira não fala do kardecismo, mas como tem provas da reencarnação, como tem coisas fabulosas, como tem pensamentos que nos mostram a reencarnação de uma forma assim complementar, eu digamos assim, de substância muito grande em torno dessa lei do Pai, que é a reencarnação. Maravilhoso. Então é muito bom quando a gente também vai pegando esses pedaços, esses detalhes assim, e vai formulando. Como diz Allan Kardec, o espírita lê tudo, aprende sobre tudo, guarda o que é bom, quer dizer, ele transforma e cria os links, liberta o seu espírito, retira os atavismos religiosos para poder continuar a sua caminhada. Isso é maravilhoso. Que afirmação maravilhosa de Allan Kardec. E quando ele vai escrever a doutrina espírita, ele vai dizer que a doutrina espírita não é fruta só de um pensamento, ela é fruto de várias religiões, de vários pensamentos, da codificação de ideias, da observação da vida, de mil e tantos médios que vão colaborar para que saísse essa obra fabulosa, que é o Pentateuco kardeciano, que vai nortear todo o nosso trabalho e nossa continuidade nos nossos estudos.
Então, a citação lá do padre Maximiliano Zenick, e vai dizer assim: é coisa de certa importância para nós compreender como Paulo, está se referindo a Paulo de Tarso, ora diga estamos nós em Cristo, no Espírito, ora Cristo ou o Espírito estar em nós. A colocação do padre. De fato, parece ser pequena, para não dizer tão nula a distinção na mente de Paulo entre um e outro modo de dizer, que explica um pelo outro e quase defina: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está na colocação das cartas ao Romano, no capítulo 1, versículo 9 de Paulo de Tarso. Ele vai dizer assim: você não está na carne. Quer dizer, a gente está habitando a carne num processo de projeção dos nossos corpos inferiores. O nosso próprio espírito está em nosso corpo físico como o controlador disso tudo. Nosso corpo físico, nossos veículos inferiores são o quê? São o nosso servo no caminho da evolução. Aqui o padre Maximiano está sendo fabuloso quando ele faz essa colocação. E lembra essa notação de Paulo nas cartas aos Romanos. Ele continua: então no Espírito está aquele em quem o Espírito está, ou também, como prossegue o apóstolo, aquele que tem Espírito, ou seja, se alguém todavia não tem o Espírito, o Cristo, esse não é dele. Então quer dizer o seguinte, aqui tem uma outra colocação bem interessante do padre Maximiano também. Quer dizer o seguinte: é importante que nós façamos com que o Cristo se torne nosso. Nós precisamos nos tornar parceiros do Cristo. E o que significa o Cristo se tornar nosso? Significa fazer crescer o espírito cristão dentro do coração. Fazer nascer o Cristo interno. Passar literalmente, ao invés de ter apenas psique, passar a ter pneuma, ou seja, passar a ter espírito. Que é a construção dos nossos veículos na nossa evolução. Que a gente falou sobre isso lá no prólogo de Lucas. Não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas o padre Maximiano também dá uma ideia sobre isso. E ele continua: também em João, a permanência de Deus Cristo são dois aspectos correlativos e inseparáveis da mesma coisa. Então, conforme João, e 3 vezes ele menciona João aí, né, em 3 capítulos, no 4, no 6 e no 8, tá? Disse de Satanás, não nele. Assim, esse em, quer dizer, não sem um fluxo semita, né? Quer dizer, semita refere-se aos semitas, ou pertencente ao grupo étnico-linguístico que fazem parte os hebreus, que inclusive o árabe faz parte disso também, né? Tá? E aí ele vai dizer: reduz quase a ideia geral de associação ou companhia, que melhor traduz em latim, em português, pela preposição com homem com espírito imundo, mulher com fluxo de sangue. Aí ele faz duas associações aqui, 2 analogias, só para a gente entender: homem com espírito imundo ou mulher com fluxo de sangue. Então quer dizer o seguinte, tá? Que é inseparável o espírito do ser. Quer dizer o seguinte: podemos então retornar a Pedro Baldi. Ele vai falar da grande equação da substância, que a matéria nada mais é do que a energia condensada, e a energia nada mais é do que o espírito condensado, mas são, em última análise, a mesma coisa. Então não há matéria, não há ser sem espírito. Não há vida sem espírito. A minha vida pode estar trajetoriamente atravessando uma encarnação, mas a essência da minha matéria é espírito. Ela está apenas num estado diferenciado. A gente falou, inclusive no último estudo sobre Baldi, sobre isso. E o Baldi sobre isso. Tá bom? Então vamos continuar o nosso estudo aqui. Aí continua o Pastorino dizendo assim: Simeão segurou o menino em seus braços e entoou o cântico, que é um dos mais belos, vai dizer Pastorino, dizendo-se escravo, que é esse termo em grego aí. Ele se dirige a Deus, dando-lhe o título de Senhor dos escravos. Ou seja, né, esse termo em grego, e diz-lhe que agora pode libertá-lo, despedi-lo em paz, porque seus olhos contemplaram a salvação, preparada diante de todo o povo, e dá a Jesus o título de luz para a revelação, que é esse termo em grego que significa levantamento de um véu. Olha, Jesus é o levantamento de um véu dos gentios e a glória de Israel. Então vamos lá, vamos entender. O que é um escravo? Nós estamos escravos do Senhor, do Pai. De certa forma, nós atravessamos, escravizados no ambiente da reencarnação. Quando que a gente começa a se libertar do ambiente da reencarnação? Quando nós
encontramos a luz e passamos a seguir essa luz que liberta, que retira todo o véu do desconhecimento, da falta de sabedoria, da falta de amor e nos mostra o melhor caminho para seguir. Então aquele escravo, que ainda era escravo do seu karma, que ainda era escravo das interferências fenomênicas do mundo material, agora estava liberto. Bastou que ele visse a luz, bastou que ele percebesse a realidade crística, bastou que ele abraçasse esse Cristo, ainda que por meio dos sentidos físicos, porque não estava nele, não havia nascido Cristo interno ainda em si, mas esse espírito elevado contemplando essa salvação, ou seja, esse levantar desse véu, tanto para gentio quanto para a glória de Israel, ou seja, para os povos perdidos de Israel, ou para os gentios que ainda claudicavam, digamos assim, gentio no sentido de que ainda está no ramo da religião ritualista, mas ela existe e ela é possível de levantar, ela é possível de encaminhar qualquer ser, não importa o estado que ele se encontre, no seu momento da sua encarnação, muito atrasado, muito elevado, não. Uma vez encontrada essa luz, ele tem um caminho novo pela frente, um trilho maravilhoso a ser seguido, uma possibilidade de começar a caminhar, de se levantar e futuramente, depois de tanto caminhar, começar a bater asas. Então eu posso despedir o escravo. Será que a gente já consegue despedir esse escravo? Será que Deus já pode despedir a gente, ou seja, demitir a gente literalmente desse trajeto ainda no plano ligado à força telúrica do planeta Terra, nos planos da reencarnação? Legal essa pergunta, né? A gente continua assim. E no versículo 33, Lucas dá a José taxativamente o título de pai, revelando sua admiração e a de Maria diante do que estavam ouvindo. Então, Lucas chama José de pai, Maria de mãe, e eles estavam extasiados. Eles estavam impressionados com o cântico de Simeão, porque Simeão não foi lá adorar Jesus junto com os pastores, como nós vimos, né? Junto com os magos, os reis magos, nada disso. Nós vimos aí que Simeão ele vai encontrar Jesus no templo, não conhecia Maria e José, mas ao Espírito não existem limites. E aí ele estava então sob o influxo de uma intuição muito forte. Então ele não só vai reconhecer Jesus, Maria e José, pela questão da intuição, da inspiração do que o Espírito lhe fala, por via da consciência mediúnica, mas também o seu próprio Espírito reconhece o Cristo. Assim como os apóstolos também começaram a reconhecer Jesus quando ele chegava e dizia: deixa tudo e segue-me. Aí continua a pastorinha. Simeão, versículo 34, voltando-se para ele, os abençoa, e dirigindo-se a Maria, revela-lhe o que ocorrerá com o menino. Ele foi colocado, conforme os Filipenses 1,16, a primeira carta aos Tessalonicenses 3,3, para queda e levantamento, ou seja, ressurreição de muitos, provocando discussões e formando partidos pró e contra. Também está lá em Isaías, conforme Isaías 8, 14 e 15, e que lhes revela o coração, isto é, o pensamento íntimo. Então veja bem, como nós havíamos falado, o Cristo é uma espada. O Evangelho de Jesus é uma espada que corta para os dois lados. Se você está na direção errada da coisa, você vai enfrentar uma queda. Esse Evangelho vai te levar a uma queda para você elevar-se. Para que essa queda você se dê conta. E você então passa a seguir o Evangelho do Cristo de outra forma. Não no caminho oposto, mas no caminho real. Porque o Evangelho do Cristo, na verdade, não é só o Evangelho de Cristo. É uma vibração. Não é só o Evangelho escrito. É uma vibração que existe no universo. E essa vibração nos leva para a cura. Quando o enfermo se recusa a tomar o remédio, que é amargo muitas vezes, ele vai enfrentar o quê? Ele vai enfrentar o oposto dessa vibração, que no entanto continua sendo vibração. Que enquanto o ser quer continuar caindo, o universo vai deixar ele caindo como forma de um remédio a ser aplicado mais tarde de forma mais dolorosa. Se ele precisa ir até o fundo do poço e ele não quer aproveitar o momento para frear e começar a fazer o seu caminho ascensional, se é bom que ele vá até o fundo do poço e ele quer isso e se sente atraído por isso, o Evangelho deixa. Vai tentar de todas as formas mostrar outros caminhos. O que não vai faltar é informação, o que não vai faltar é religião, o que não vai faltar é experiência, o que não vai faltar é mostra, mas ainda assim continua sendo o Evangelho, mesmo que ele esteja no caminho oposto, porque não há como estar fora do Evangelho. Você pode estar indo opostamente à evolução, mas você vai fazer um caminho que você vai até no final e vai ter que voltar, mais doloroso. E nesse ponto o Evangelho vai te acompanhar, vai nos acompanhar também.
O Evangelho é fabuloso, ele vai a medidas que nós nem sempre conseguimos acompanhar, conseguimos pensar. E aí ele continua, né? E que lhe revelava o coração, isto é, o pensamento íntimo. Acrescenta a seguir que uma espada de dor traspassará o coração de Maria, a dor de ver que seu filho seria recusado, não se lhe reconhecendo a missão divina e depois caluniado, perseguido, surrado e assassinado. Então Simeão já está lá com o desenrolar de trajetória do futuro ali de Jesus. Naquela encarnação ele já sabia o que ia acontecer com Maria de Nazaré. Já diz para ela, já revela. Então você vê que a revelação vem de vários pontos. Tivemos revelação a Maria, tivemos revelação a Zacarias, tivemos revelação a Isabel, a mãe de João Batista, tivemos revelação agora através a José, por meio da mediunidade onírica de sonho dele, e agora uma revelação através da mediunidade de Simeão. Então, as revelações vieram acontecendo de várias formas nessa caminhada, nessa trajetória de Jesus. Tá? Então, certo, então vamos lá. Eu trouxe aqui Isaías, né? Porque o pastorino menciona conforme os Filipenses, conforme Tessalonicenses, mas eu trouxe Isaías um pouquinho, capítulo 8, 14 e 15, né? E lá vai dizer assim: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilhas e laço aos moradores de Jerusalém. Então Isaías já mencionando a vinda de Jesus. E muitos deles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Então veja bem, quando ele fala duas casas de Israel, o que ele está falando? As ovelhas perdidas de Israel, que já reconheceram a necessidade de se espiritualizar e que na matéria elas não encontram o resultado de tudo. E por outro lado, aqueles ainda na religião profana, ainda ligada à ritualística, mas que não fazem um aprofundamento e ficam muito ligados à exterioridade e não adentraram a questão verdadeira do Espírito. Ou seja, seguem ritualisticamente exteriormente, exotericamente, mas não esotericamente. Então são as duas casas de Israel, por assim dizer. Então o Evangelho tem muita revelação. Aqui nós temos então um link com Isaías, que foi um profeta do Velho Testamento, lá no capítulo 11, versículo 14 e 15. Tá bom? Sempre que a gente vê esse RF, a gente sabe que é conforme. Tá bom? Bom, vamos à interpretação profunda para o Espírito. Todas as vezes que uma criatura se alçou a essa elevação espiritual, encontra irmãos que lhe percebem a grandeza de alma, a profundidade do mergulho é o batismo, né? A seriedade do contato. Então o pastor está dizendo aqui o seguinte: então, sempre que a criatura alcança uma elevação espiritual, tal qual Simeão, então Maria de Nazaré ou o próprio José, ele sempre vai perceber a grandeza, né? E a profundidade, e a seriedade dos contatos que ele tem na vida. Então, por exemplo, né, imagina, né, o Chico Xavier, né, dizia que quando ele abraçava uma árvore, ele sentia a seiva da árvore, sentia a profundidade daquela árvore, sentia a vida que pulsava ali. Então, o espírito mais elevado, ele tem essa capacidade de pressentir, né? Homens ou mulheres, geralmente já bastante evoluídos, vai dizer Pastorino, de idade provecta, quer dizer, evoluído quer dizer de muita elevação, muita reencarnação, muito aprendizado, muita trajetória, muita experiência, e experiência bem aproveitada, etc. e tal, ou seja, idade provecta, ou seja, espírito mais velho, tá? Não estou falando da idade física. Mulheres e homens assim sentem e se tornam felizes por encontrar um novo homem. Que coisa linda. Tomam o menino em seus braços. Lindo eufemismo para exprimir a intimidade do amplexo e louvam a misericórdia divina. Então, encontrar o Cristo, encontrar a verdade, encontrar a luz, tomá-lo em nossos braços, né? Isso faz com que a gente se torne feliz. Então, esse contato com o Cristo, veja bem quando o pastor está colocando isso, esse contato real com o Cristo é uma coisa extremamente particular. É uma coisa que vem muito no silêncio. É uma coisa que vem muito através da meditação, do trabalho, da profundidade na qual nós entregamos o nosso ser em relação às coisas que estão na nossa vida. Isso é bom, isso é legal, porque nos coloca numa situação de entender que não dependemos da religião para fazer o amplexo. Que a religião é importante no sentido de que ela nos dá subsídios, ela nos dá insumos. Mas a realidade de conquistar o Cristo interno é nossa.
de cada um de nós. Estamos livres para fazer isso. Estamos livres para nos espiritualizar. Estamos livres para não esperarmos datas de calendário, de festa de A, de festa de B, de dia de santo A, de dia de santo B, para realizarmos os nossos processos de espiritualização. Nós estamos livres, nós podemos já caminhar no tempo e espaço, nos ligando às coisas do Espírito, visitando aquele santuário da nossa consciência, realizando o nosso trabalho no bem. Então, onde estivermos, como estivermos, por que estivermos, lembremos de que nós somos médiuns 24 horas por dia e que o Espírito está sempre conosco e uma multidão nos observa e que nós fazemos parte também da grande multidão que é filha de Deus no universo. Essa consciência nós devemos ter sempre no nosso coração. Sabem também, e muitas vezes o dizem, que o espírito da criatura que teve o sublime encontro será traspassado por uma espada de dor. Então, quer dizer, a criatura, quem encontrou o Cristo, quem encontrou a verdade, que agora digamos assim, se deitou pelo Evangelho, tomou o lado do Evangelho, tá? Esse espírito vai ser traspassado por uma espada de dor. Atacado pelos que ainda vivem pela paramatéria, sem sequer conhecerem que existe o Espírito, ou mesmo pelos que, teoricamente, crendo na imortalidade, vivem enclausurados no dogmatismo estreito, julgando-se donos absolutos da verdade total, e percebem os que não leem pela mesma cartilha. Olha, eu costumo dizer o seguinte, para muita gente, olha, a pior coisa que pode acontecer a um religioso dogmatismo é ele encontrar alguém que já tenha despertado para a verdade e encontrado o Cristo interno. Isso para ele é terrível, porque normalmente ele gosta de controlar as coisas. Ele gosta de controlar. Então, por exemplo, se Jesus viesse à Terra hoje, a briga por ele ia ser muito grande entre as religiões. Todo mundo ia querer controlar o Cristo, dizer que ele era católico, que ele era evangélico, que ele era espírita, ia ser uma coisa. Porque nós queremos até que o Espírito Superior que a gente segue leia a nossa cartilha, dada a nossa inferioridade espiritual. Então todos aqueles que manifestam algum dom espiritual muito grande, ela é traspassada por uma espada de dor. Vamos lá, Você já refletiu no seguinte? Vamos pensar aqui numa possibilidade futura. Imagina você estar lá na sua casa espírita, tá bom? E de repente você está trabalhando na casa espírita, aquela coisa toda, está bem, né? Aquela coisa toda, tem cargo de... Vamos supor que você é um diretor, tem carga de direção, aquela coisa toda. E de repente naquela casa espírita, e você é um médium que psicografa lá na mesa de médiuns, recebe mensagens, mas de repente aparece lá um jovem ou uma jovem, de 14 anos, 15 anos de idade, com um dom de mediunidade profundíssimo. Capaz de interpretar, trazer as mensagens, dar nome, data, CPF, tal, um tipo Chico Xavier assim da vida. Analisa, lá no fundo do seu coração, se não daria um ciúminho, se não daria uma invejazinha, se não daria uma competiçãozinha. E se você chegar à conclusão que daria, parabéns para você, que conseguiu entender isso. Porque você já está num caminho bom, de começar a perceber que Deus não tem limite, Ele pode se manifestar onde a gente não espera. E a partir do momento que eu acho que Deus só pode se manifestar de acordo com a minha cartilha, eu estou limitando Deus. Não se limita a Deus. Ele pode se manifestar em talentos onde a gente acha que não há talentos. Então o que nós estamos vendo por aí é que o surgimento de um ser muito elevado é problemático. E o surgimento do nosso amplex com o nosso Cristo é enfrentar espadas de dores. Vários tipos de espada de dores. E ela vai nos traspassar. Mas ontem eu estava ouvindo, ontem não, foi domingo? Foi domingo. Domingo passou um filme na Rede Globo muito legal, falando uma dobra no tempo. E é um filme do Walt Disney, se não me engano, mas é um filme muito legal. Mas tem uma frase lá nesse filme que eu peguei, eu gravei essa frase, eu achei belíssima, que essa frase é dita lá para a personagem principal do filme, que era uma menina de 13, 14 anos, né? Onde um ser lá dessa dobra no tempo vai dizer para ela assim que não sei, não lembro se foi esse seu ou se foi o pai dela que disse para ela, que diz assim para ela:
em nossos pontos de ferida, é pelos nossos pontos de ferida que adentram a luz, que nos iluminam. Eu achei isso muito profundo, muito fantástico, metafísico em todos os sentidos. Então, por uma ferida nós podemos ser iluminados. Por uma dor nós podemos mudar paradigmas. Pelo não entendimento, às vezes, do próximo, que às vezes tenta podar o nosso caminho, não entende a nossa frequência de trabalhar no bem. E aí, quando eu vou para a casa espírita, quando eu vou para a minha igreja, quando eu vou para a minha religião, vou uma vez por semana, mas a pessoa diz, já vai, não sai de dentro da casa, aparece rato de centro espírita, rato de igreja. Você vai uma vez por semana, mas cabra lá da sua família diz isso. Coisas desse tipo assim. Por essas pequenas feridas podem nos mostrar uma luz muito grande, porque nós vamos aprendendo a compreender as criaturas, porque o Evangelho revela o coração das criaturas. Mas não revela no sentido de nós criticarmos o estado espiritual contra o próximo, porque ele está no estado que nós já passamos, ou nós estamos igual. E aquele estado é digno de estudo, é digno de aprendizado, é digno de respeito, para que nossas experiências possam se tornar luminosas e não caluniosas, e não obscuras, e não sem entender o Evangelho. Maria sofreu por parte do clero de sua época ao ver seu filho assassinado. Outros sofrerão a mesma coisa em tempos posteriores, porque os homens são os mesmos, fanatizados, enquanto não descobrem a liberdade dos filhos de Deus. Então, imagina, quer dizer, como é que as perseguições acontecem? De várias formas, sempre vão acontecer. Rádio corredor, rádio cantina, são formas de perseguição. Estou mencionando uma perseguição esotérica, mas que vem num sentimento esotérico. Compreender a criatura, aceitá-lo no nosso ambiente, como Jesus incluiu os apóstolos e incluiu até Judas no seu colegiado, a ponto de dizer que Judas era especial tanto quanto os outros, é difícil a gente fazer isso. Incluir verdadeiramente no coração. Ainda não aprenderam, vai dizer Pastorino, e lembrando Paulo de Tarso, que o Senhor é Espírito. E onde há o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando nós estamos com o Espírito do Pai, com o Espírito do Cristo, ligados ao Evangelho, aí há liberdade. E sendo livre, meu amigo, com espada transpassando o meu coração ou não, eu vou trabalhar. Eu vou fazer o bem. Com dor ou sem dor, eu vou fazer o bem. Cansado ou não, eu vou fazer o bem. Ou seja, vou trabalhar pelo bem. Onde há o Espírito de Deus, onde o ser está ligado ao seu Criador, pela vontade do Pai, aí há liberdade sempre. Mesmo que ele esteja aparentemente preso na matéria. Embora você não está na matéria, como diz Paulo de Tarso. Continuando. As perseguições vêm, não há duvidar, não há o que duvidar. E a dor daquele que já viu, sentiu, apalpou a realidade é imensa ao verificar que os cegos, que se debatem na angústia das ilusões, não conseguem perceber e por isso não aceitam a palavra e o testemunho dos que sabem. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, e aí ele conta que perguntaram para ele, por que ele acreditava em espírito, por que ele acreditava na imortalidade da alma, por que ele acreditava na reencarnação. A resposta dele falou assim: eu não acredito, eu sei. Eu sei. É uma realidade, não é só uma percepção, é um conjunto de experiências. Não há como negar. Aquilo o espírito que já sabe, o espírito que já consegue através da mediunidade visualizar comprovações. E também consegue através do estudo, e também consegue através da mudança da sua vibração, ele começa a ter a percepção da vida de forma diferente. Por isso que eu falo muito, muda a tua vibração com o estudo, com o trabalho, com a caridade. Muda a sua vibração porque você vai entender o universo, vai passar a saber. E claro, sem dúvida nenhuma, que de certa forma machuca quando a gente vê um pensamento cego ainda. Mas ainda faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Auxiliar, porque auxiliando o próximo que ainda é cego, é que nós vamos clarear mais a nossa visão também. Os seres inferiores nos ajudam na evolução e nós somos ajudados por eles. E eles são grandes benfeitores na nossa vida, no nosso crescimento. A gente não deve vê-los como ser inferior. Todos nós, para Deus, somos sempre seus filhos amados e queridos. Deus não faz acepção de pessoa, não nos julga pelo nosso momento evolutivo.
Daí o silêncio de que se rodeiam os que têm esse contato. Os capazes sabem, sem que ninguém lhes diga, ou aos outros, não adianta dizer, não se dão pérolas aos porcos, nem coisa santa aos cães, como vai dizer Mateus. Então é muito difícil eu revelar uma experiência mediúnica minha com todos os seus sentidos. Kardec foi fabuloso, né, em colocar isso de forma tão técnica, tão esplendorosa. Mas Wander, para tentar explicar um momento assim de amplexo, de sublimidade, né, de accese mística dele, é mais difícil explicar. Mas eu consigo saber o que é, eu sei o que é, eu sei me lembrar, eu sei sentir. Mas transmitir isso para o meu irmão, para o meu colega, às vezes eu consigo através do estudo, através de alguma coisa, mas não chega no ponto fundamental da coisa. Assim como um irmão, um colega meu, nem sempre consegue transmitir para mim o que ele sentiu nesse amplexo, mas eu acredito profundamente nisso. O exemplo de Simeão e Ana é típico para mostrar Ana, outro personagem que vai entrar aí na história, calma. Né? É típico para mostrar que os capazes sentem a verdade, ou por intuição própria ou pela revelação de espíritos amigos. Os capazes. Os que já desenvolveram o sentido mediúnico. Os que já desenvolveram o sentido do coração e da mansidão. Os que já desenvolveram capacidade de consciência, de percepção da vida de forma melhor. Não estou falando só de mediunidade. Esses sentem a verdade. Eles entendem a verdade, eles conseguem ler os códigos da verdade acontecendo nos fenômenos da vida. Então eles não se revoltam, não se colocam como complexos de injustiçados. Eles entendem todo o processo. Não são, pelo contrário, como se pensa, alienados. Não são, como se dizem assim, permissivos. Nada disso. Pelo contrário, o permissivo às vezes é o grande perseguidor. Que quanto mais persegue o que ele acha que está errado, mais as coisas erradas acontecem. Esse não, o que sente a verdade, ele muda a vibração. Ele transforma a coisa para valer. 3 anos Jesus veio à Terra. 3 anos ele ficou na Terra, na sua missão. E ele nos trouxe o seu evangelho de amor passo a passo ali. Fidedigno. Todo exemplificado. 100%, 150% de exemplificação. E não criou nenhum sistema de perseguição, de ódio, de raiva, de ira. Pelo contrário, criou um sistema de libertação. Muita paz, que Jesus nos ampare e nos abençoe. No próximo estudo a gente vai dar continuidade a esse encontro de Simeão com Maria e com José lá no templo. E aí vai surgir alguém aí, esse caminho.